pessoal, nós vamos então para a última apresentação de trabalho, depois a gente vai ter uma homenagem ao Palhano. O Alexandre, que esteve conosco ontem, mas só para registrar para efeito da transmissão. Alexandre também membro da coordenação da LIP e é doutor em Física, nosso colega da Unicamp, e ele tem um trabalho que vai fazer uma exploração conceitual sobre a temática espírita e também sobre o magnetismo. Bom dia a todos. A gente vai tecer uma reflexão sobre, afinal, magnetismo ou espiritismo. Será que está tudo bem entre os dois? Porque a gente nota que no movimento espírita, a gente vê muito, os trabalhos hoje foram apresentados, a gente usa, acabamos de falar água magnetizada, o passe magnético, a gente vê muito essa palavra, inclusive está contida na codificação. Mas será que a gente tem refletido sobre o uso desses termos e o que eles significam de fato? Será que a gente está fazendo uso desses termos mais porque o colega falou, o outro disse, então eu vou dizer, já que os nossos formadores de opinião usam um termo no nosso trabalho espírita? Bom, será que está tudo bem entre os dois? Hoje a gente vai apresentar uma reflexão analisando se isso realmente seria tudo bem. Não quer dizer que saiamos daqui aceitando e modificando hábitos e conceitos, mas é um primeiro passo rumo a uma reflexão importante que nós espíritos devemos fazer, porque afinal nossa fé tem que ser raciocinada, ela tem que ser capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, e essa palavra é uma palavra muito técnica que está presente na nossa ciência formal. Vou lembrar, ontem a gente comentou, quando estava falando das teorias científicas, a gente comentou de Kardec, eu vou repetir uma frase, uma colocação de Kardec que ela, vamos dizer assim, é o nosso móvel, nossa motivação para essa reflexão. Vamos lá. Kardec disse, repetindo, a gente falou semana passada, mas vamos ler. O Espiritismo, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Parece uma pretensão do Kardec. O Espiritismo nunca vai surgir, jamais será ultrapassado, significa não vai surgir outra doutrina que trate dessas coisas espirituais, da relação entre encarnados e desencarnados, tudo isso que a gente está pesquisando e mostrando. O Espiritismo, como doutrina que descreve isso, jamais vai ser ultrapassado por uma outra coisa. É uma afirmativa forte, não é? Por quê? Aí ele coloca, por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem a quem? O Espiritismo estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Palavras do Kardec. E não é só isso. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, essa frase que a gente leu ontem, meio um pouco rápido, hoje aqui um pouco devagar, é para a gente refletir que, de fato, o Espiritismo ele não é fechado. Não é definitivo em termos da última verdade sobre as questões espirituais. E esse aspecto, assim como as ciências ordinárias comuns que a gente conhece, elas são assim, elas caminham com o progresso, elas definem os critérios para elas progredirem, formarem novos conhecimentos. Lembra? Quem veio ontem, como é que uma crença se torna o conhecimento? Cada área do conhecimento define seus critérios. Mas motivado por isso aqui, a gente vai apresentar o nosso questionamento. O que é, então, esse questionamento, essa reflexão? Refletir, Desculpa a repetição, refletir sobre o conceito de magnetismo. Analisar a atualidade desse conceito, porque nós estamos usando esse conceito. Apresentações de hoje, de ontem. E aí, com base nessa reflexão, a gente vai fazer uma proposta, uma sugestão, e a gente tem liberdade ou não de agir, porque a gente não obriga ninguém, mas a reflexão é importante fazer. Porque a gente, no fundo, quer seguir isso aí para o Kardec. A gente não quer que o Espiritismo seja ultrapassado. Porque se a gente ficar insistindo numa coisa que não encara a razão face a face, mais cedo ou mais tarde, outros vão surgir com outras teorias que vão ultrapassar a nossa doutrina. Mas mais por falha nossa, como pessoas, como colaboradores, como atuantes no movimento espírita, do que por falta dos outros. Mas
Kardec disse mais? Disse mais. Disse mais, e aí vamos ver o que Kardec disse, por quê? Porque a nossa base, a nossa orientação, guia para nortear o nosso rumo de trabalho, de estudo e pesquisa, a gente foca bastante em Kardec. Ele diz também nesse item que o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o quê? O que se acha evidentemente demonstrado. Então aqui tem a palavra demonstrado, que significa bem explicado, comprovado, que se mostrou a verdade, a sua veracidade, e esse evidentemente está destacando o demonstrado, porque não pode ser só, ou parece que é, sugere que seja, tem que ter evidências muito bem firmes, né, de que um certo princípio eu vou tomar como absoluto para a nossa doutrina. Se não for assim tão evidente, a gente vai pesquisando, vai achando maneiras de garantir isso. Mas antes disso, o Espiritismo não vai estabelecer como um novo princípio, por exemplo. Ou o quê? O que ressalta logicamente da observação. Então tem que ressaltar. Ressaltar não é uma coisa que só parece, ela tem que ficar muito clara quando a gente observa alguma coisa, um fenômeno, um conceito, e vai usar a lógica para entender quem é causa, quem é efeito, quem são fatores que podem ou não influenciar nesse tipo de princípio que a gente está, por exemplo, investigando, novo, a gente precisa satisfazer isso. E aí, Kardec diz, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, mas desde que, o que, Kardec? Desde que hajam assumido o estado de quê? Verdades práticas e o quê? E abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Então Kardec reforça o quê? Isso aqui. A gente vai aceitar progresso das pesquisas, dos estudos, sejam teóricos, práticos, experimentais, mas eles têm que assumir esse estado de verdades práticas. O próprio Kardec, na Revista Espírita, dá exemplos, mas se eu fosse falar os exemplos, o Marco vai daqui a pouco mostrar o cartaz aqui, -1 para mim aqui. Então é importante essa ressalva, por quê? Porque a gente tem que avaliar logicamente, tem que demonstrar um princípio novo, precisa ter essa demonstração ou ressaltar de uma lógica bem firme, bem consistente, sem contradições, porque senão a gente não pode estabelecer como princípio. Então isso aqui está norteando um pouco o nosso raciocínio. Bom, a gente está falando do magnetismo e vai comparar, será que está tudo bem entre eles? Uma rápida, mas rápida mesmo, bem rápida e superficial lembrança do seu propositor, Mesmer, médico linguista, que dados que a gente tira da internet, de nascimento, e ele propunha, segundo algumas referências que estudaram Mesmer, que a doença era uma consequência de um desbalanço de um certo tipo de fluido no corpo humano, e ele cunhou essa palavra, ou foi usada por ele, porque os efeitos eram similares ao que se observava da aplicação de ímãs sobre pacientes. Depois ele deixou de usar o ímã, usou só a mão, e como haviam efeitos, ele batizou esses efeitos de magnetismo animal, como se fosse algo que com o ímã ocorria, sem o ímã também ocorria algum tipo de efeito, deve ser algum tipo de magnetismo no caso do ser animal, no caso do ser humano que está aplicando. Bom, ele propôs essa ideia, esse conceito, naquela época lá, século XVIII. Aí, seus estudiosos dizem que ele teria colhido essas ideias sobre equilíbrio de fluidos e mesmo sobre o magnetismo de outros estudiosos do passado. Esses são dois deles, Paracelso e Med. Med foi contemporâneo de Isaac Newton, por exemplo. Bom, tudo bem, isso é só um resumo para apresentar de onde veio a ideia. E aí vamos começar a ver a relação entre magnetismo e espiritismo. Kardec apoiava o magnetismo. A gente encontra isso lá na doutrina. Ele dizia, por exemplo, lá na Revista Espírita, em 1858,
O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso desta última doutrina, se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. O Kardec relaciona, o espiritismo ganhou um impulso um pouco motivado pelo progresso do magnetismo. Kardec, como comentado, ele era estudioso do magnetismo, então ele tinha um apreço, ele acreditava que o magnetismo animal era algo muito interessante de se trabalhar. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar de outro. Em 1858, Kardec chegou a escrever isso. Será que Kardec sustentou isso até o fim da codificação? Não mudou de opinião? Vamos ver. Mas aí, a gente analisando a doutrina, a gente vê que o próprio espiritismo ele vai além num certo sentido, que a gente vai comentar. Por exemplo, nessa também citação de 1858, Kardec comenta que certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos, acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético. Olha o que ele fala depois, destaquei em cores bem alegres. Nós mesmos a partilhávamos no início. Quem partilhava no passado, no presente que escreveu isso, não partilha mais. A menos que tenha um impresso errado, aí vamos ter que ir lá no original, no francês. Mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Então, teve que se render a certos fatos que sugeriram que aquela opinião de que tudo seria explicável tão somente por ação de um fluido associado ao magnetismo, o Kardec mudou de opinião. Que mais? Tem várias citações, eu tive até que cortar algumas, porque senão a gente não vai almoçar hoje, né? Aí acho que eu não receberia o perdão de vocês se fizesse isso, né? Mas aí o Kardec, outra citação, aí já em 1864, na ação magnética, propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é senão perispírito, aí ele continua. Então, na doutrina espírita, está propondo que aquilo que o magnetismo animal definia como algo próprio do magnetizador, um fluido pessoal, um fluido magnético, ele está contido no perispírito, que a gente também aprende pela doutrina, que é formado de fluidos. E o encarnado tem, além disso, o fluido vital, que permite que o espírito, a gente encarnado, atue sobre a nossa matéria, o nosso corpo físico, segundo o contexto teórico da doutrina espírita. Vou citar depois uma questão dos livros dos espíritos, em que eles reafirmam isso aqui, assim, muito certo, de modo muito direto, claro. Olha essa citação aqui. O artigo da anterior é Médios Curadores, e nesse artigo, um caso de possessão, olha o que ele fala. É, pois, um erro dos mais graves. O Kardec usou uma palavra forte, de novo. E podemos dizer dos mais funestos. Nem sei a tradução, eu não sei do dicionário, eu não fui procurar a diferença, o significado de funesto. Parece uma coisa de filme de terror. Lembra, né, gente, assim, algo funesto. É um erro dos mais graves e dos mais funestos não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica. Então, a doutrina espírita interpreta essa ação magnética como uma troca, emissão, recepção de quem é o assistido de fluidos, no contexto de definição da doutrina espírita, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos, que é outro aspecto. Os fluidos, eles adquirem a qualidade do ser que age sobre os fluidos, que é o espírito. Não é assim que a doutrina explica? A gente pensa, a gente sente, a gente tem vontade, a gente modifica o fluido universal, e se eu pensar em alguém e pensar mal ou bem, esse fluido vai se propagar, carregando essa qualidade íntima daquele que pensou e modificou ele inicialmente. É essa, resumidamente, a descrição da doutrina. Então, o espiritismo, ele não está só repetindo o que o magnetismo diz, ou o que o magnetismo animal dizia, ele está propondo uma maneira diferente de interpretar toda essa fenomenologia envolvida no passe, na cura, na magnetização da água, o que quer que seja. Mas aí o que aconteceu com o magnetismo animal? Então vamos analisar agora separadamente.
Alguns estudiosos citam um caso, acredito que vários de vocês conhecem, que, talvez por insegurança, médicos de Paris solicitaram ao rei Luís XVI que investigasse a legitimidade do magnetismo animal, porque Mesmer, de fato, conseguia curas, e aquilo, né, virava motivo de burburinho para todo lado, né? Afinal, quem tem doenças, ainda mais naquela época que não tinha todos os tratamentos que a gente tem hoje, se descobre um meio de cura não invasivo, como é o que era o magnetismo animal, a imposição de mãos, o passe, como a gente queira chamar, natural que caiu na boca do povo. Assim. O povo tinha interesse. Então, os médicos de Paris, preocupados, pediram ao rei autorização para investigar a legitimidade do fenômeno. Um comitê, então, formado por renomados cientistas, inclusive Benjamin Franklin, fez parte desse comitê, analisaram as curas de Mesmer e concluíram que seriam sugestão psicológica ou outro processo de cura, outro processo fisiológico que naturalmente levou à cura das pessoas. Então, o Mesmer, assim, não recebeu o apoio da comunidade científica. Não estamos dizendo que o Mesmer estava errado ou que ele fez algo ruim, não. Estou criticando o Mesmer, não. Estou citando fatos da história. Dizem, alguns acreditam, numa monografia que a gente achou, que estudou um pouco sobre a história do magnetismo animal, alguns acreditam que os transes pelos quais alguns pacientes passavam, entravam em estado de sonambulismo, por exemplo, sob a ação da aplicação do magnetismo do Mesmer, que esses transes continuaram sendo estudados, mas sob outra denominação, por outra área do conhecimento. Bom, então, infelizmente, e ao contrário até o que pensava Kardec, o magnetismo animal não fincou o pé na ciência oficial, como acreditou Kardec. Se você for lá em 1858, lá no começo, nesse artigo Magnetismo e Espiritismo, você vai encontrar o Kardec dizendo que magnetismo animal já estava fincado na ciência oficial, porque era uma prática conhecida, muito espalhada, bem aceita por muitos médicos. Deu-se uns lá, que resolveram pedir para analisar, para fazer uma análise investigativa do método dele. Mas não vingou. Daquela época para cá, infelizmente, isso não vingou. Isso não se tornou algo atual. Certo? Infelizmente, como Kardec acreditava. Mas a palavra magnetismo, ela foi desenvolvida, inclusive no século de Kardec, Maxwell desenvolveu a teoria do eletromagnetismo. Os fenômenos do magnetismo da eletricidade eram conhecidos, acreditavam-se que existiam fluidos envolvendo a interação entre eles. Mas hoje a física define muito bem o conceito de magnetismo. Magnetismo é um fenômeno que ele decorre como uma força que certos objetos possuem quando cargas elétricas se movem relativamente entre si, ou como decorrente de uma propriedade intrínseca da matéria, que a gente chama de spin, que isso descobriu posteriormente com o desenvolvimento da teoria quântica. Uma espécie de magnetismo intrínseco dos prótons e elétrons e outras partículas que compõem a natureza da nossa matéria. Então, formalmente, a física diz isso. Mas será que a gente pode salvar o uso do termo magnetismo, usando os conceitos atuais, como a física descreve o magnetismo? Será que a gente poderia, então, já que a gente tem que caminhar de par com o progresso, caminhar de par com o progresso exige da gente fazer esse dever de casa. Vamos estudar lá na física e ver se dá para eu continuar chamando de magnetismo um fenômeno que a doutrina chamou de outra coisa, embora Kardec apoiava o magnetismo, porque era comum. Vou citar uma outra passagem de Kardec muito relevante sobre isso. Mas seria possível? Não pelo seguinte, porque só uma das propriedades do magnetismo é depender da distância entre elas. Então, a ação dos fluidos sobre uma pessoa, se eu estiver aqui, estiver longe, se a pessoa não vai receber a cura? O Kardec não mostrou que efeitos físicos poderiam ocorrer até sem a presença do médium naquele local? Como é que os fluidos não podem atuar? Podem atuar. Então, o mecanismo não vai ser o mesmo. Esse é um detalhe só que está envolvido
em torno da problemática da questão do conceito de magnetismo. Logo, o que a gente conclui de um resumo dessa análise da atualidade desses conceitos? A palavra magnetismo na doutrina e no nosso movimento não representa avanço científico nenhum. Ao contrário, gera confusão. Uma pessoa que não é espírita, mas que conhece a ciência, a física, quando ouve falar água magnetizada, a pessoa vai ficar pensando no magnetismo da física. Quando ouve a palavra água fluidificada, aí ela, o que é isso, fluidificada? Aí ela pelo menos vai procurar o contexto na doutrina. Ela pode até não aceitar, claro. Mas fluido, bom, tem a palavra fluido da ciência, mas a palavra fluido foi bem definida no contexto da doutrina. E tem, bom, se tiver pergunta depois a gente pode esclarecer. Tem dois motivos, assim, científico e filosófico, para a gente não ter problema com a palavra fluido. A palavra fluido não tem problema. Deixa para a pergunta, porque caso alguém tenha pergunta. A palavra fluido não traz esse tipo de problema com a ciência, nem com o contexto da doutrina. Ela foi definida no contexto da doutrina, então ela não tem problema. Mas a palavra magnetismo, no nosso conceito espírita, não representaria um avanço científico, não é um progresso, não caminha de par com o progresso. Na época de Kardec era algo comum, então Kardec usou, porque era algo conhecido. Falar em magnetismo e magnetismo animal remetia a esse tratamento do mesmer que as pessoas conheciam, mas hoje isso não é caminhar com o progresso, é dar o passo para trás, porque hoje, infelizmente, seja injusto o que aconteceu com o mesmer, né, dos médicos que por ciúme resolveram investigar e condenar a prática do magnetismo animal como algo falso. Eu não vou julgar se foi por ciúme, se foi por dúvida, medo de se comprometer, isso entrega para Deus o julgamento. Mas que hoje não se tornou algo oficial, não se tornou. Tem algumas outras citações da doutrina, uma delas aqui no Livro dos Espíritos. Olha, pergunta 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. A doutrina espírita propõe uma interpretação do conceito que era usado no magnetismo animal por Mesmer. Então a doutrina não está negando o efeito, não está negando a capacidade de ação, de cura, por exemplo, mas está apresentando um corpo teórico diferente, com terminologia própria e definida dentro do seu contexto próprio teórico, aquilo que magnetizadores chamavam de fluido magnético ou do magnetismo animal. E agora, pasmem, Kardec também não gostava do termo magnetismo. E a gente encontra isso, deixa eu ver se é agora. É agora. Naquele livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, tem um vocabulário, e lá Kardec tem o magnetismo animal, e aí ele diz, tarará, do grego, tarará, assim chamado por analogia com o magnetismo mineral. Tendo a experiência demonstrado que esta analogia não existe, ou é apenas aparente, esta denominação deixa de ser exata. Kardec sabia que usar a palavra magnetismo não era o correto. Todavia, e aí eu não citei, ele vai comentar exatamente isso. Como era uso comum a palavra magnetismo e o magnetismo animal, o animal junto, né, a expressão animal, junto com o magnetismo, remetia a Mesmer, ele não via problema de, na época, usar. Por quê? Porque as pessoas não iam achar que é o ímã, iam achar que é o trabalho do Mesmer, naquela época e hoje. Vai lá na Unicamp, na USP, em qualquer lugar e falar, vamos pesquisar o magnetismo animal. O pessoal vai olhar para a gente com a cara assim, nada muito amistosa. Então Kardec sabia que essa palavra não era adequada. E a doutrina apresenta outros termos. E aí, vou passar um vídeo, até em defesa própria, depois eu explico. Porque a gente talvez esteja fazendo como no vídeo. Vou baixar aqui para não ficar muito alto. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas.
Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Coitadinhos, coitadinhos. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Pois é. Pois é. Não é o que está acontecendo com o uso do termo magnetismo no nosso movimento? Sei não, só sei que todo mundo fala magnetismo, eu também vou falando. Não sei o que é magnetismo, não estou indo me aprofundar na ciência, na física, para saber hoje qual que é o aceito hoje desse termo, e estou propagando, divulgando como se fosse moderno e mais. Lembra, quem veio ontem, quem acompanhou, lembra que a gente citou o Raul Teixeira, comentando que às vezes a gente, na necessidade de dar valor, a gente usa termos científicos. Opa, o Marco está mexendo a mão aqui, vai me mostrar alguma coisa. Está acabando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu concordo, eu também quero dar valor a uma doutrina que eu aprendi a amar, respeitar, como um corpo teórico que nos ajuda a viver melhor, viver em harmonia, a gente crescer espiritualmente, moralmente. Eu também quero que ela ganhe espaço e ganhe respeito na sociedade. E a gente está aqui num aspecto, a LIP está buscando incentivar, estimular trabalhos de pesquisa, mas a gente precisa, então, tomar esse cuidado. A gente está fazendo uma coisa porque outros estão dizendo, ou a gente vai aprofundar de fato nisso que a gente acha que é bom? E se eu não tenho como aprofundar na física, prefira pôr de molho. Porque aí surgem vários fenômenos diferentes, por exemplo, envolvendo outros tipos de... Não sei, como é que a gente poderia citar? O professor Ney falou dos cristais da água. Será que é mesmo? Quem é que pode avaliar como é o crescimento de um cristal de água para poder dizer que o trabalho dele, de fato, tem respaldo científico? Fora o espírita, porque se a gente põe uma palavrinha, uma música de rock, o professor comentou aqui, mas a água tem consciência, o Sandro comentou, né? Quando o médium toma consciência, o ser inteligente é que toma consciência de alguma coisa. Uma amostra d'água pode tomar consciência de alguma coisa e reagir a uma qualidade? Pois é, tem várias coisas que a gente precisa questionar e às vezes a gente fica preocupado. Não, eu vou usar o termo magnetismo, eu vou aproveitar essa coisa legal do japonês, que parece comprovar uma ação do pensamento, mas a gente esquece que a nossa doutrina ela tem um corpo teórico consistente, coerente, e pode fornecer para a gente a base para interpretar essa fenomenologia toda que a gente está tratando. Passes, a ação da prece ontem, a ação da cura, seja ela o efeito físico, seja ela o efeito indireto via os fluidos espirituais. A gente tem um corpo teórico que é capaz de fornecer para a gente elementos de interpretação de todas essas pesquisas, de todos esses detalhes. A gente pode utilizá-los se a gente os valoriza ou não. Muitos de nós querem valorizar a doutrina, então a nossa sugestão, use a doutrina. Não fique com vergonha, porque está acontecendo isso. As pessoas estão com vergonha de falar fluido, perispírito, e estão falando energia, né? Ontem, né, ficou alguém de perguntar energia, fluido. Eu, por exemplo, discordaria do espírito que comentou com o nosso amigo Adolfo,
de que pode ser energia, pode não ser, porque Kardec dizia que toda comunicação que estiver contrariamente ao bom senso, como é que a gente deve pôr de molho, pelo menos? Erasto disse, é preferível rejeitar 10 verdades. Pode até ser uma verdade, mas hoje o nosso conhecimento científico diz que a energia é um número, é uma coisa abstrata, não é substância, jamais pode ser o fluido. Pelas razões da ciência hoje, se vai mudar daqui a um século, deixa que o século chegue com a mudança e depois a gente pensa em como vai adequar a nossa doutrina. Esse cuidado, que é o cuidado que todas as ciências fazem em seus trabalhos de pesquisa, de não aceitar novidades que não sejam criteriosamente comprovadas dentro do seu contexto, das suas definições, dos seus princípios fundamentais, esse cuidado, se a gente quiser que a doutrina progrida, não seja ultrapassada, é importante da gente ter. E aí, a proposta dessa reflexão, de novo, não é impositiva. Tenho certeza que a gente amanhã já está esquecendo e falando magnetismo, tudo bem, ninguém é proibido de falar nada. A gente pode fazer o que a gente sentir bem, pode chamar energia, depois eu comento do transfusão de energia, mas a conclusão nossa, a gente deve abolir o uso do termo magnetismo, não tem razão de ficar retomando um conceito que não é atual, não acompanhou o progresso, a ciência rejeitou aquela tese. O espiritismo, a gente viu por alguns comentários de Kardec, substitui eficientemente qualquer conceito daquela teoria. Eu estou desmerecendo o Mesmer? Não. Ele fez parte como um precursor, talvez, que motivou a aceitação do espiritismo, inclusive. Mas a doutrina superou, ela ultrapassou aquela teoria. A gente tem que tomar consciência um pouco dessas coisas, porque a nossa prática vai refletir o nosso entendimento da doutrina. E lembra que uma das caridades maiores, Emmanuel, que falava no livro Fonte Viva? Não. Caminho, bom, alguém me lembra? Que uma das maiores caridades que a gente faz com a doutrina é a sua divulgação. Nisso a gente também está fazendo divulgação. E as pessoas estão acompanhando a gente, então a gente deve tomar esse cuidado. A maneira que a gente tem de refletir isso é não ter vergonha de usar termos e conceitos espíritas. É usar o termo fluido, perispírito. Passa uma transfusão de fluidos, transfusão de energia. Se alguém toma uma transfusão de sangue, o sangue contém energia, também pode dizer uma transfusão de energia. Alguém está fraquinho e vai tomar soro na veia, está recebendo uma transfusão de energia, mas através do soro, ou através do sangue. A gente está com fome, daqui a pouco vai bater uma pratada de feijoada, está adquirindo, recebendo energia. Energia é uma propriedade associada às coisas materiais, não é a matéria, não é substância. Ela está contida e, portanto, como o fluido é a base das coisas materiais, o fluido não é energia, ele pode conter energia. Então, errado, não é errado dizer que o passe é transfusão de energia, mas é incompleto. A gente fala isso para alguém que nunca ouviu falar de espiritismo, transfusão de energia, através do que a pessoa vai pensar, que conhece a energia. A forma mais completa e baseada na doutrina é a transfusão de fluidos, ou de fluido vital, ou de fluido animalizado, se for uma ação assim mais direta sobre a matéria. A gente precisa ter vergonha disso? Não. Precisamos ter preocupação, mas o materialista não aceita, meu colega na universidade, ele não aceita. Tudo bem, a gente respeita, mas entre nós, a gente vai ter entre nós vergonha de falar isso? De ensinar isso? O Lirá, seu professor de paz? Dessas coisas? E dessas coisas, dessas coisas espíritas. Desculpa, Lirá. Tem mais. Magnetismo é válido, mas um termo bem definido na física e que tem um sentido, interpretação. Por exemplo, dependendo do referencial do observador, ele vai ver ou não o magnetismo, um campo magnético. Se a gente estiver se movimentando junto com uma carga, a gente não vai ver a existência de campo magnético. Então, como é que pode isso? É muito complicado para a gente ficar usando um conceito que se enraizou na física e ficar usando no nosso movimento para explicar uma coisa que a gente tem as palavras corretas para explicar, achando que vai dar um plus, como o Raul Teixeira dizia. Isso aí, gente. E de novo, né? Vamos lá. Eu vou ter que reformular as coisas, né? Porque a questão da água fluídica, né? Ou fluidificada, né? Para mim é uma redundância, porque a água é um fluido. Isso.
Né? Para mim é uma redundância, é um pleonasmo isso para mim, a água fluidificada. Né? Então é complicado. E há pessoas que hoje estão tentando usar o termo água energizada, não magnetizada, mas água energizada. Então vou aproveitar, posso já aproveitar como Pode, pergunta? por favor. Então, o Liraço tem razão, parece uma repetição, redundância. Mas aí vamos interpretar o seguinte, para a gente interpretar, no caso, a água fluidificada, a gente tem que remeter à nossa doutrina, teoria espírita. Água, de fato, é um fluido, pela definição de fluido formal. E aí, vou fazer um parênteses, teve uma vez no passado recente, troquei ideias com um companheiro de outro país, porta-nome, porque ele estava querendo propor a tradução de fluidos dos textos espíritas para a língua inglesa como energy. Por quê? Porque o povo aqui desse país, do outro país, entende fluido como líquido. Não é como a gente que já entende como termo espírita. Bom, Kardec nunca se preocupou com isso, e a gente nunca se preocupou com isso no nosso país. Né? Mas, voltando a essa questão, qual que é o problema disso? Primeiro, o erro, porque o conceito de energia não pode ser identificado com o conceito de substância. Então, essa proposição, ela carece de uma explicação formal. Posso inventar a palavra que eu quiser? Mas eu vou usar porque eu quero. Pode, a linguagem é humana. Você quer mudar a definição de energia para satisfazer isso? Pode. Mas a palavra fluido é ruim para representar aquilo que Kardec definiu como essa matéria sutil, elementar, que se altera perante a ação do pensamento e se modifica nas 1001 formas, tanto que é da matéria densa quanto os tipos de fluido, forma o perispírito, etc., que a gente aprende na doutrina. Duas explicações. Primeiro, como a doutrina define o conceito de fluido, filosoficamente está bem definido esse conceito do fluido, conceito espírita de fluido. Kardec chega na Gênesis, se não me engano, talvez capítulo 14, mas 14. Ele chega a falar dos fluidos, ele chega a falar que a expressão fluido espiritual é até um abuso de linguagem, porque de espiritual só o princípio inteligente. Mas, ele fala, a gente aqui vai usar a expressão fluido espiritual para designar essa parte da matéria que forma o mundo espiritual, que pelo pensamento a gente pode criar formas e cores, como os espíritos se apresentam uns aos outros, como o espírito às vezes quer aparecer de óculos, ou de roupa, ou de bengala, como nos vários casos que o Kardec analisa e cita. Então ele chama de fluido espiritual e faz essa explicação. No contexto da doutrina, não tem problema, porque está bem definido lá. No contexto da física, já alguém uma vez, aí um passado um pouquinho mais anterior, talvez você já tenha ouvido essa ideia, a proposta de que o melhor termo ou conceito para descrever isso que os espíritos chamaram de fluido seria campo. Já ouviram, não já? O professor Ney está aqui fazendo sim. Mas o conceito de campo é um conceito passado já. Por quê? Vamos pensar o campo magnético ou o elétrico. O elétrico é o das cargas, né? Você lembra? Todo mundo já brincou com passar um pente ou uma caneta no cabelo e ele atrai pedacinho de papel. E aí qual que é a ideia? Como é que cargas positiva ou negativa, ou objetos carregados, eles sabem que o outro objeto está carregado com o mesmo sinal, diferente e a certa distância? Não são seres inteligentes que, estou vendo a carga positiva lá atrás, eu vou repelir ela. Não, uma carga negativa e eu estou positivo, eu vou atrás dela. Não são seres que raciocinam, é um fenômeno que ocorre inanimadamente. Como que a carga daqui recebe a informação da carga de lá? Isso. Na época em que foi proposto o conceito de campo, foi proposto assim, uma carga, então, ela não seria só ela a carga, ela causaria no espaço ao seu redor uma influência nesse espaço. Quando uma outra carguinha aproxima-se da primeira, ela sentiria essa influência através do campo, que é esse algo que essa carga inicial produziu. Ela também, uma carga, ela também produz campo e assim por diante. Aí definiu-se matematicamente, fez-se as contas das forças e resultados e dinâmica das cargas e tudo funcionou muito bem. Posteriormente, os cientistas questionaram, afinal, como que é essa história do campo? O que é isso do campo? É um ente material? É algo abstrato? Porque uma coisa é a matemática no quadro negro, a gente fazer a conta e dá certo. Outra coisa é você descrever a realidade desse universo ao nosso redor. O que é isso, o campo? Aí alguns...
plural você mostra. Aí alguns pesquisadores propuseram ter uma teoria quântica de campos e que ela chega ao seguinte resultado, que as interações elas seriam mediadas pelo fluxo que flui, de partículas que fluiriam de uma para outra, e coisas que fluem sugerem o conceito de fluido. No fundo, a ideia de fluido como não está tão ruim, mesmo pensando na atualidade da nossa ciência. Pode usar água fluidificada. Agora, realmente, alguém que não é espírita pode achar que é redundância. Mas aí, como está bem definido no contexto espírita, não tem problema. A gente pode definir no curso espírita, explicar isso para os nossos iniciantes no estudo espírita e as coisas ficam claras. Agora, se eu usar água magnetizada e dizer que magnetizar é aplicar fluido, alguém que também tem um conhecimento da física, por exemplo, vai ficar encasquetado. Opa, vou botar um ímã lá para ver se medir esse magnetismo. E aí aí lá na frente alguém contesta e a pessoa, então vou abandonar o espiritismo. Dá tempo? Alguma outra? Alexandre. Estou às ordens. No capítulo 14 do livro A Gênese, Diga. ele fala que mundo espiritual não é um termo correto. Mundo psíquico. Porque ele não é espiritual, ele é material. Composto de fluidos. Os fluidos. Agora, minha pergunta é o seguinte. Bom, cristalizou, até na academia, o termo espírita kardecista, que também é uma redundância. É espírita, sim, não precisa do kardecista. Sim. Mas você vai convencer as pessoas e a gente até acaba usando o espírita kardecista. Né? Então, não seria a mesma coisa? E só mais uma coisinha, porque a ideia, quando está falando de cura, ele fala que existe a cura através do fluido vital, né? Que seria magnetismo, que seria só o magnetizador. O fluido espiritual seria só o espírito. E o misto, que é o comum que nós usamos no centro espírita, que o espírito ele dá qualidade ao fluido do passista. Né? Então, talvez a gente usar esse termo, o magnetizador, só para identificar que dessa diferenciação, porque é possível, Kardec diz que é possível, uma pessoa impor as mãos, sem ser espírita, sem pedir o concurso dos espíritos, e produzir a cura dessa pessoa. Existe até na própria Revista Espírita uma série de trabalhos nesse sentido. Eu entendi perfeitamente quando você prova, esse é o termo, não é você, Kardec, né? Mostra Kardec, que o termo não é o correto, e sim fluido. Hoje, né? Mas mesmo assim, em função dessa questão, para ficar mais fácil o entendimento, mesmo assim não poderia utilizar? Então, vou falar a minha opinião desse detalhe você falou primeiro do espírita kardecista. A gente aprende pela doutrina a definição dos termos, Kardec propôs, para diferenciar de outras doutrinas espiritualistas. Se a gente mesmo estimula o termo espírita kardecista, a gente mesmo vai a gente espírita, porque os outros a gente não pode impor que o colega de uma outra doutrina espiritualista, mas que também tenha comunicações com os espíritos, a gente não tem como impedir que a gente não impõe nada a ninguém. Mas se a gente, como espírita, nos nossos cursos, palestras, eventos públicos, se a gente não busca ficar alinhado com a proposta, com a orientação da doutrina, a gente é que semeia, que nem um macaquinho. Espírita kardecista, somos espíritas kardecistas. Daqui a 2 gerações, aliás, não queiram bater em mim não, viu, gente? Meus macaquinhos lá não. A gente está repetindo uma coisa, mas por quê? Mas porque todos os nossos oradores, os professores, ou os orientadores, instrutores da doutrina, não precisa chamar de professor, mas todos aqueles que transmitem o ensino, seja na conversa, Kardec, Livro dos Médiuns, fala que uma simples conversação, uma forma de ensinar, se a gente usa os termos que não estão originais da doutrina, a gente está passando para o interlocutor uma impressão de que o termo usado é melhor do que o que ele for ler depois. E aí a gente aprende nessas coisas indiretas, a gente aprende muito no convívio, nos exemplos. E aí uma maneira da gente valorizar a doutrina é usar o termo dela. Uma maneira de matar, entre aspas, a doutrina é eu não usar mais ela. Não é? Se ela não está servindo nem para eu explicar o conceito,
meu interlocutor vai aprender o quê? Que eu que estou aqui em nome da doutrina, em alguma situação qualquer, falando alguma coisa, não uso o conceito da doutrina, o que eu estou indiretamente transmitindo ao nosso interlocutor? Que a novidade é melhor, o termo moderno é melhor, que isso é melhor. Então, não é que é maldade. Se você vai num meio que você sabe que há confusão, você esclarece. O que alguns chamam de espírita kardecista, não, na doutrina não existe, principalmente porque a doutrina não é de Kardec propriamente, é dos espíritos. Kardec trabalhou ali na montagem didática das obras. Então, eu vou ser rápido, mas, Alexandre, você me transportou para um estado de graça. Opa! Não, verdade, porque o nosso convívio com colegas seus, com o doutor Hernani, durante décadas, e, recentemente, em Blumenau, o médium Zé Araújo começou a receber mensagens do doutor Hernani. Ok. Confiáveis, porque tem outros aspectos. Mas o doutor Hernani está pesquisando na espiritualidade, ele colocou o plasma biomagnético. Que é o quarto estado da matéria, não sei. Mas eu acho que é um momento mais do que oportuno que a Liga pode liderar a rápida programação de um seminário para discutir exatamente essa nomenclatura. A gente precisa definir isso para a gente poder caminhar com a ciência. No momento a gente está meio assim capenga, né? E outros colegas, entre eles o André Luiz Ramos e outros físicos, deveriam ser requisitados. Um dos palestrantes é o Clóvis Nunes, que tem um conhecimento amplo, seria, de modo que programar isso, eu acho como uma prioridade, viu, Marco? E fazer isso nesse âmbito nacional para seguir essa pauta e a gente poder caminhar com a ciência, não é? Essa última fala do professor Ney tem que ficar na nossa memória. Para a gente caminhar com a ciência, a gente tem que aprofundar, fazer o dever de casa. Será que todas essas novidades, que mesmo pessoas especialistas, outros doutores em física, por exemplo, não podem errar? Podem errar. Vocês vão acreditar em mim porque eu estou falando? Vão lá checar lá na doutrina. A gente, de novo, não está impondo nada a ninguém, nem vou ficar vigiando, eu vou virar de costas, todo mundo vai falar magnetismo. Não precisa preocupar, pode falar na minha frente, não tem problema. Ninguém está proibindo nada, ninguém está impondo nada, é uma reflexão para a gente fazer, porque é o nosso papel, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, tem. Então é importante o estudo, como o professor Ney está dizendo, é importante, porque a gente corre um risco de estar fazendo, expondo, ontem você tem uma fala do Kardec, expondo a doutrina ao ridículo. A doutrina não é ridícula, ela é bem feita, bem organizada, Kardec montou ela, mastigou ela para a gente, montou ela direitinho, mas a gente, ao dar ênfase em algumas coisas, pode passar para a sociedade uma ideia que não é, e a gente tem o prejuízo. Gente, obrigado. Eu acho que tinha mais uma última questão. Se for possível, é o Ok. seguinte, na verdade, eu tive a oportunidade de... Está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo bem? Então, tá bom, pode falar. Não, eu tive a oportunidade de dar aula de eletricidade, algum tempo atrás, e dentro do curso de eletricidade, o modismo base da geração de energia elétrica, não é isso? E conhecendo também a doutrina, eu ficava torcendo para ninguém me perguntar qual a diferença entre o magnetismo lá da física, quando se fala em polo norte, polo sul, atração de ferro, com o magnetismo na doutrina. Então agora, com esse estudo, com essa pesquisa que você fez, aí clareou para mim. Beleza. Aqui porque agora ficou mais claro para mim essas ideias na mente, né? Note que não é uma crítica nem ao Mesmer, ele não fez nada errado, ele só comparou o que ele usava ímãs com uma ação sem um ímã. Então não é uma crítica ao Mesmer, não é uma crítica ao Kardec, porque ele conhecia o magnetismo e usou a expressão na codificação. É
é seguir aquele caminhar de par com o progresso, porque para criticar a doutrina, a gente vê aí, por aí afora um monte de gente dizer que a gente está desatualizado, que a gente não estuda ciência, mas a gente mesmo precisa estar observando para caminhar de par com o progresso e se fazendo essa autoavaliação. E tomar decisão, e creio que não é errado a gente dizer que ficar com Kardec é seguro. No final das contas, é isso. Obrigado, Alexandre, parabéns.